Oi, pessoal, bom dia, paz. O nosso tema de hoje, do nosso devocional, é a falta de amor, tá? E aí eu separei uma passagem para a gente estar lendo, que fica em Mateus, capítulo 22, no versículo 34 ao 39, tá? E eu vou ler aqui. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em um conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento? E respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A passagem se autoexplica, né? Que a gente deve amar o próximo. E aí, por que eu coloquei isso como uma das barreiras, né? Que impedem a evangelização? Será que a gente tem sentido amor ao próximo? Ao ponto de querer falar de Jesus para as pessoas? Será que não está faltando amor? Olha, que nem assim, eu vou falar por mim, tá? Quando eu comecei a ir à igreja, eu aprendi da palavra, né? Eu fui batizada, me converti. Nossa, assim, de imediato eu senti uma vontade imensa de falar de Jesus para as pessoas. E eu olhava para as pessoas e eu sentia aquele fogo, assim, sabe? Aquela ardência no peito de você querer falar de Jesus para elas. Assim, era um ânimo, sabe? Eu queria falar para todas as pessoas que eu conversava e quem eu convivia e que me davam oportunidade, eu queria falar. E com o tempo, isso foi sumindo, né? E isso não pode acontecer, né? Porque que nem assim, ó, que nem nós, a gente que vai estar ali levando a palavra para as pessoas, a gente precisa vigiar em relação a isso. A gente não pode deixar que esse amor pelas pessoas, esse amor pelo evangelho, esse amor por Jesus, que ele venha esmorecer. A gente precisa levantar e falar, não, eu vou pregar Jesus para as pessoas, eu vou falar da palavra dele, eu vou falar da salvação. E a gente tem que praticar o que Jesus deixou aqui, que é o amor ao próximo. A gente precisa ter empatia, olhar para as pessoas e pensar, poxa, né, eles merecem a salvação. Eles têm essa chance, né? Jesus deixou isso. Jesus foi e falou para nós que a gente pregasse a palavra dele para todo mundo e não só para as pessoas que a gente conhece. É muito fácil você falar que você ama uma pessoa que você conhece, né? Uma pessoa que é ali da sua família, mas e uma pessoa distante, né? E como que você vai... É fácil você falar de amor para uma pessoa que você conhece, mas e uma pessoa que você não conhece, que você não conversa? E a palavra de Deus fala assim, ó, se vocês pegarem lá em 1 João capítulo 4, do versículo 20 ao 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como vai amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mais uma vez, a palavra se autoexplica, né? Não tem nem muita coisa que a gente falar aqui sobre isso para ilustrar essa passagem. Como a gente fala que ama a Deus, a quem a gente não viu, a gente sente a presença dele, a gente sabe que ele está com a gente, ele cuida de nós. Mas e o nosso irmão? Que a gente viu? A pessoa às vezes está ali, é próxima, né? Então, assim, sabe, gente, a gente precisa parar para refletir sobre esse assunto, né? Sobre esse tema, sobre amor ao próximo, porque a gente que vai fazer evangelização, a gente vai encontrar pessoas que a gente não conhece. Que a gente não conhece. Não são pessoas próximas. Pode até ser que a gente encontre alguém lá que a gente, às vezes um conhecido, um vizinho, um parente, não sei, mas a gente vai estar falando com pessoas que a gente não conhece, que a gente não convive. Então, a gente precisa parar para refletir sobre isso, sobre essa questão de amor ao próximo. E o amor, ele é uma atitude, ele não é um sentimento. Então, a gente precisa decidir amar ao próximo. Tá? Jesus, ele fez a maior demonstração de amor da humanidade. Ele deu a vida dele por todos nós. Sejamos pessoas boas ou ruins, ele deu a sua vida para que a gente pudesse ter o direito da salvação. Ele deixou o maior exemplo. Então a gente precisa olhar para ele e para o exemplo que ele deixou e colocar em prática, né? Demonstrar esse amor pelas pessoas, levando a palavra, ensinando sobre ele, ensinando sobre tudo que ele deixou, o amor de Deus sobre nós. Deus podia muito bem ter, que nem eu escutei isso, acho que na torre, Deus poderia muito bem ter
desfeito o que ele fez, que nem quando Adão pecou lá, Deus poderia ter falado, quer saber, eu vou destruir isso tudo e vou fazer tudo de novo, porque não deu certo. Mas não, Deus é perfeito e tudo que ele criou é perfeito. E por amor a nós, ele foi e deu o filho dele, entregou o filho dele para morrer na cruz, pela humanidade, né, dando uma chance para as pessoas, né, de poder ter a salvação eterna. E louvado seja Deus por isso. Então é isso, a palavra de hoje é essa, eu deixo para vocês refletirem sobre o amor ao próximo, sobre a falta de amor, né? Então, vamos dar uma pensada sobre isso, tá? E agora a gente vai orar, tá bom? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por ter entregado o seu Filho para que pudéssemos ter a chance da salvação. Como é bom saber que temos um Pai que cuida de nós, que cuida dos nossos, que cuida, Senhor, de cada um. Somos seres humanos distintos, cada um com seus defeitos, qualidades, cada um com as suas singularidades. E ainda assim, o Senhor nos ama, o Senhor nos amou. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada por ter dado a sua vida por nós. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Senhor. Nós temos que agradecer por isso todos os dias, constantemente, porque não tem preço que pague o sacrifício que o Senhor deu, que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Senhor. Peço a Deus que o Senhor venha despertar em nós esse amor que o Senhor designou que tivéssemos uns pelos outros. Peço também, ó Deus, que o Senhor venha e abençoe a vida dos meus irmãos que se voluntariaram para levar a Tua palavra e para evangelizar pessoas. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um deles. Peço que o Senhor os abençoe e derrame sobre a vida deles, Pai, muitas e muitas bênçãos. Obrigada por cada um deles. Louvado seja o Senhor. Peço que neste sábado, que seja um dia ímpar, e que o Senhor esteja conosco neste tempo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, cele aquele lugar para que nenhum mal venha sobre nós e que nenhum impedimento das trevas venha agir ali, mas que o Senhor esteja à frente de tudo e todas as coisas. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigada por vocês estarem assistindo os vídeos. E eu não sou expert para gravar vídeo e para tá ensinando, né? Mas eu tô dando o meu melhor e tô me esforçando. Eu espero que vocês estejam entendendo o objetivo, né? O que eu tô tentando explicar para cada um de vocês. E obrigada mesmo por vocês estarem assistindo, por vocês estarem dispostos para cumprir essa missão que Deus nos deu, que Deus deu para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês e o dia de vocês, seja uma quarta-feira abençoada e que vocês vão na igreja hoje que tem culto, hein? Deus abençoe vocês. Tchau.